Certo dia de domingo, estavam assentados na calçada três amigos, Fernando, Antenor e Raul. O dia corria tranquilo, como qualquer outro na região. O sol brilhava fraco e as pessoas andavam por ali sem nenhuma preocupação. Mas de repente, um grito cortou o ar, alto e desesperado, vindo de um sítio que ficava bem próximo ao fim da cidade. Eles moravam na zona urbana, mas a divisa com a área rural era muito curta, e aquele sítio ficava a poucos minutos de distância. Sem pensar duas vezes, os três correram para ver o que tinha acontecido, o coração já começando a bater mais forte, sem saber o que iriam encontrar. Ao chegar lá, o que viram gelou o sangue de cada um. No meio do pasto, uma vaca estava caída, morta. E ao redor do pescoço e do corpo, marcas profundas de mordidas, ferimentos que não pareciam ter sido feitos por nenhum animal conhecido. Será algum bicho que atacou ela? Perguntou Raul, agachando para observar os ferimentos com cuidado. Fernando balançou a cabeça devagar, os olhos fixos naqueles cortes estranhos. Não se parece com nada que já vimos. Nem cachorro, nem onça, nem qualquer outro bicho que vive por essas matas. Será que é verdade aquela história que nossos pais contavam há tantos anos, quando a gente era criança? Qual história? Perguntou Antenor, curioso e já sentindo um certo receio subir pela espinha. Aquela que falava de um ser antigo, com mais de 300 anos, que rondava essas terras. Diziam que ele não era gente, nem bicho comum. Era um vampiro. Raul ouviu e ficou logo alerta, mudando completamente o seu jeito de estar. Seja o que for, uma coisa é certa: não podemos deixar isso continuar. O senhor Genésio trabalha duro por esses animais, é o sustento dele, e não vamos deixar que nada, seja monstro ou bicho, continue matando seu gado. Mas como podemos ter certeza do que estamos enfrentando? Questionou Antenor. Se for mesmo o que pensamos, não é qualquer arma que resolve. Então vamos nos preparar direito, respondeu ele mesmo. Eu vou fazer estacas de madeira bem resistentes, daquelas de madeira de lei, e vou derreter a minha corrente de prata para fazer balas. Dizem que prata machuca esses seres. Fernando também se prontificou logo. Eu vou montar armadilhas fortes para capturar o que aparecer. Ainda custa acreditar que algo assim exista de verdade, mas os ferimentos da vaca não mentem. Tem coisa estranha acontecendo aqui. Eu também tenho uma corrente de prata em casa, daquelas que meu avô deixou, disse Raul. Vou pegar ela para fazer mais munição. E você, Fernando, pega aquela cruz que sua mãe guarda perto da cama. Se for mesmo o que pensamos, vai precisar dela para se proteger. A noite chegou, escura e sem lua, o céu todo coberto por nuvens, o que deixava tudo ainda mais silencioso e sombrio. Quando o relógio marcou meia-noite, hora em que tudo fica mais calmo e os mistérios costumam aparecer, passos lentos e pesados começaram a ser ouvidos vindo da escuridão, vindo do meio do mato alto. Antenor acendeu a lanterna rapidamente e direcionou o feixe de luz para onde vinha o barulho. De repente, de dentro da vegetação, dezenas e dezenas de morcegos saíram voando, passando por cima e ao lado deles, como uma nuvem densa e negra, cobrindo até a pouca luz que tinha. Os três se abraçaram para se proteger, cobrindo os rostos, e quando tudo passou e os bichos foram embora, Fernando respirou fundo e comentou, ainda abalado: ainda bem que foram só morcegos. Mas nessa hora lembrei de um detalhe importante. Se for mesmo um vampiro, balas de prata não resolvem. Elas machucam, mas a única coisa que pode acabar com ele de verdade é estaca de madeira no coração. Verdade. Como fomos esquecer disso? Disse Raul, passando a mão na testa. Mas espera aí. Vocês não repararam que esses morcegos eram diferentes? Voavam de um jeito estranho, todos juntos, como se fossem um corpo só. E quando passaram na frente do espelho que eu carrego na mochila, não apareceu nenhum reflexo. Nada, como se eles não existissem para a luz. Isso é marca registrada, completou Antenor, com a voz baixa. E eu senti também. Quando eles chegaram perto, eu apertei mais o crucifixo que estou usando no pescoço e os bichos desviaram na hora, como se sentissem uma dor só de chegar perto. É medo mesmo. Eu também coloquei alho dentro da minha roupa e o cheiro fez eles se afastarem ainda mais rápido.
Mas por que não atacou a gente de verdade? Perguntou Fernando, olhando para todos os lados ainda desconfiado. Porque ele tem regras, se explicou Raul, lembrando de tudo que ouviu na infância. Ele não entra em lugar nenhum, casa, sítio ou abrigo, se não for convidado por alguém que mora lá. Enquanto estamos na rua, ele pode rondar, mas se tentasse chegar muito perto da nossa casa, não conseguiria passar da porta sem permissão. Ele odeia alho, água benta, luz do sol e crucifixos. Não tem reflexo, não aparece em espelhos. Se jogar arroz atrás dele, ele tem que parar para contar todos os grãos, um por um, antes de continuar o caminho. E o pior de tudo, se ele morder alguém e não matar, a pessoa começa a se transformar também. Temos pouco tempo para reverter isso, se acontecer. Então vamos nos preparar de vez, disse Fernando, sério. Além da estaca, vamos levar tudo o que pode nos proteger. Os três se olharam. Havia determinação nos olhos de cada um, mas também aquele medo silencioso de quem sabe que está lidando com algo muito antigo, muito poderoso, algo que não se vê todo dia. Reuniram tudo o que precisavam e seguiram para a região onde os rastros eram mais fortes, onde a presença dele parecia mais próxima. Já era 1 hora da manhã quando resolveram acampar perto de um rio, esperando o dia amanhecer. A água corria calma, mas o clima ao redor era pesado, como se o ar estivesse parado. Vamos descansar, disse Raul. Mas revezando, um fica de vigia, enquanto os outros dormem, trocando a cada 2 horas. Ele não sai durante o dia, então quando o sol estiver bem alto, vamos procurar o seu esconderijo. Esse tipo de ser não deixa rastros fáceis, mas se ele dorme por ali, alguma pista vamos encontrar. Positivo, respondeu Antenor. Eu começo vigiando. Vocês dois podem dormir. E assim foi até o sol nascer, clareando todo o vale. Quando a luz estava forte, eles começaram a busca, vasculhando matas, construções abandonadas, cemitérios e lugares afastados. Depois de horas procurando, Antenor encontrou algo chamativo. Perto de uma capela em ruínas, uma porta de ferro velha, enferrujada, meio enterrada no chão, quase coberta por mato e terra. É aqui, chamou ele, com a voz baixa. Juntos, eles removeram a terra e a vegetação e conseguiram abrir a porta. Lá embaixo, uma escada de pedra descia para um subsolo úmido e escuro. O ar que subia de lá era gelado e trazia um cheiro forte de poeira antiga e sangue seco. Desceram devagar, com as lanternas apontadas para todos os cantos. No final da escada, havia uma sala pequena, e no meio dela, sobre uma mesa de pedra, repousava um caixão de madeira escura, muito antigo, com detalhes desgastados pelo tempo. Fernando confirmou com o espelho que levou. Colocou na frente do caixão e nenhuma sombra, nenhum reflexo apareceu. Era ele mesmo. Espalharam alho pelo chão, aspergiram água benta por todos os cantos e, com um empurrão firme, abriram a tampa. Lá dentro, ele dormia profundamente, pálido como mármore e imóvel como uma estátua. Agora acaba tudo, disse Raul, levantando a estaca afiada. Mas no momento que ele ia descer o golpe, um vento forte entrou pela entrada, apagando todas as lanternas de uma vez. Um rosnado assustador ecoou pelas paredes, e quando conseguiram acender a luz de novo, ele já estava de olhos abertos, brilhando de pura fúria. Ele recuou um pouco ao ver o crucifixo, sentiu ardência só de sentir o cheiro do alho, mas sorriu de forma sinistra. Num instante, transformou-se novamente naquela nuvem de morcegos negros, voando rápido em direção a eles para fugir. Fiquem juntos, gritou Antenor. Mas em meio à confusão, alguns morcegos maiores conseguiram passar pela barreira. Um deles atacou direto o pescoço de Fernando, que gritou de dor, antes de cair sentado no chão. Em segundos, ele desapareceu por uma fresta na parede, sumindo na mata fechada. Quando tudo acalmou, eles correram para ajudar o amigo. No pescoço de Fernando, havia 2 marcas profundas, avermelhadas e já começando a ficar esculturas. Ele estava pálido, suando frio e sentindo uma sede terrível. Ele me mordeu. Sussurrou Fernando, com a voz fraca e assustada. Não vamos perder tempo, disse Antenor, preocupado. Temos até 3 dias para reverter isso, antes que a transformação seja completa.
A única forma de salvar você é destruir ele de vez. Se ele morrer, o feitiço quebra. Então vamos atrás dele agora, gritou Raul. Antenor e Raul saíram correndo pela mata, seguindo os rastros deixados por ele. Sabiam que tinham pouco tempo, tanto para salvar Fernando quanto para não deixar que mais ninguém fosse atacado. Depois de uma longa perseguição, encontraram ele escondido em outra cripta abandonada, esperando a noite chegar para continuar os seus ataques. Lá está ele! Gritou Raul, já segurando a arma carregada, com balas de prata. Sem pensar duas vezes, Raul avançou e descarregou todas as balas de uma vez, acertando ele no peito, nos braços, nas pernas. Mas mesmo ferido, ele continuou de pé. Balas de prata machucavam, mas não tinham força suficiente para acabar com ele de vez. Não tá dando conta, gritou Raul, jogando a arma vazia para o lado. Então Antenor entrou em ação, disparando também todas as suas balas, uma atrás da outra. Mesmo assim, ele continuava se movendo, cada vez mais furioso. Com toda a força que tinha, ele começou a correr direto na direção de Antenor, querendo atacar. Antenor, nervoso, mirou a última bala que restava. E errou. O tiro passou raspando perto do ouvido dele, sem acertar nada. Ele chegou perto, levantou as garras e já ia morder o pescoço de Antenor, quando num relance ele lembrou. Na cintura, tinha guardado uma estaca de madeira forte que tinha preparado no começo de tudo. Rápido como um raio, ele pusou a estaca, mirou bem no meio do peito e enfiou com toda a força que tinha. Ele gritou de dor, um som que ecoou por todo o lugar. O corpo dele começou a secar, a pele encolher, e em poucos segundos se transformou em pó, espalhando-se pelo chão frio da cripta. No mesmo instante, lá fora, Fernando sentiu a dor passar de uma vez. As marcas no pescoço sumiram, a cor voltou ao seu rosto, ele apareceu normalmente no espelho e já não sentia mais repulsa por alho ou pela luz do sol. Ele não se transformou, conseguiram reverter tudo a tempo. Fernando estava tão feliz que abraçou os dois amigos, aliviado por terem conseguido. Depois que tudo acabou, eles voltaram para a cidade e viveram em paz e tranquilidade, sem mais medo de nada. Mas quando já pensavam que o perigo tinha acabado para sempre, que nunca mais iam passar por aquilo, de repente escutaram um barulho vindo do pasto, igual àquele que ouviram no começo de tudo. Correram logo para ver o que era, e lá estava outra vaca caída, com as mesmas marcas profundas de mordida. Um silêncio pesado pairou entre eles. Uma dúvida gelada ficou na cabeça de cada um. Será que existe outro por aí? Será que eles só mataram um, e ainda tem mais escondido na escuridão? Without perder tempo, eles pegaram novamente suas armas, as estacas, os amuletos, e partiram mais uma vez para a caçada, sem saber o que iam encontrar pela frente. E o suspense ficou no ar, sem ninguém saber ao certo se o perigo acabou ou se estava só com